Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Greencast. Estamos na terceira temporada, segundo episódio, e hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, né? Tudo que a gente precisa fazer para ter mais equilíbrio nesse final de ano, quais os cuidados a gente deve ter para que os danos não sejam tão grandes nesse período festivo, de Natal, de festas, de confraternizações. Então a gente vai bater um papo muito especial aqui com os nossos convidados, já vou apresentá-los. Antes eu gostaria de agradecer ao estúdio Rubiex, né, que está aqui nos proporcionando esse espaço para que possamos realizar nossas gravações. Então, para quem tem interesse, o estúdio está disponível para que você possa alocar, para fazer seus conteúdos digitais, gravar podcast. Então, conhece um pouquinho, segue as redes sociais Rubiex Studio e confere aí a programação deles, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso episódio. Hoje eu estou aqui com convidados super especiais, então vou apresentar um pouquinho cada um deles. Quem está aqui do meu lado é a Marina. Tudo bom, Marina? Tudo bom? Marina é nossa nutricionista, né, lá da Green Life Rio Mar. Tá aqui hoje com a gente para bater esse papo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Coisa boa. Do outro lado da mesa, a gente está com a Mirela Freire, né? Mirela, que também é nutricionista. Ela é autora do livro É Mais Simples do que Parece. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vinda, tá, Mirela? Obrigada, uma honra estar aqui hoje com vocês compartilhando um pouquinho do meu trabalho. Coisa boa. E aqui na minha frente, meu parceiro de profissão, né, o Albuquerque, ele que é personal trainer, professor também da Rede Green Life de Academias, vai estar aqui nos ajudando, contribuindo com os conteúdos aí, com o seu conhecimento. Seja bem-vindo, Albuquerque. Muito obrigado, satisfação estar aqui. Ok, então vamos começar, pessoal. Equilíbrio é tudo. Como cuidar da saúde sem abrir mão das festas de fim de ano? Então eu queria começar falando com vocês e perguntando para vocês, para a mesa, quais são as orientações que vocês costumam dar para os pacientes e para os seus alunos com relação a esse período festivo, que a gente sabe que é um período complicado com relação à alimentação mais equilibrada, né? É um período que ocorrem muitas confraternizações, muitos eventos, evento no trabalho, às vezes no grupo de amigos, aí tem outro grupo de amigos, então até chegar às festas de final de ano que ainda tem aquela reunião, aquela celebração, né, onde as pessoas costumam passar um pouquinho da dose com relação à alimentação. Então, queria perguntar para vocês quais são as orientações que vocês costumam passar para os pacientes de vocês. Vamos começar com a Mirela, depois a gente conversa com os demais. Vamos lá. Acho que primeiro a gente precisa sempre reforçar para o nosso público que festas, festividades, comemorações, aniversários, feriados, eles existem o ano inteiro, né? Enquanto você estiver vivo, você vai ter motivos para comemorar e eventualmente sair desse tão buscado equilíbrio. Então a gente sempre tem que partir desse ponto. Mas e aí, né? Tá, tudo bem, mas agora já chegou, eu tô tendo muito evento. Eu diria que um dos pontos principais é você tentar a redução de danos dessa época. Então, jamais abandonar os treinos, porque a constância é uma coisa que, independente de festividade, ela precisa estar presente em quem está sempre tentando buscando equilíbrio e tentando se cuidar. Então, jamais faltar os treinos. Quando você tiver esses eventos, né, que acabam fazendo a gente sair da rotina, tentar não ir de estômago vazio, morrendo de fome, porque a pessoa perde muito a seletividade. Não que você vai chegar lá e não vai comer, vai ser antissocial. Mas quando você já forrou, você fica mais seletivo. Não é qualquer coisa que passa e você pega para comer. O contrário, quando você chega morrendo de fome, você parece que só quer o que passar é o contrário, né? Você pega. Então, isso também, sempre forrar de alguma forma, né? Não chegar morrendo de fome. Não se descuidar da hidratação, principalmente se for consumir bebida alcoólica, e que tenha o máximo de controle possível, porque isso é um péssimo hábito quando a gente fala de saúde e equilíbrio. Apesar de ser socialmente aceito, mas quando a gente volta para a saúde, não é um hábito, definitivamente não tem benefício, não tem vantagem. E tentar ao máximo também controlar o estresse dessa época, né? Porque é uma época que você altera a rotina de sono, se sobrecarrega mais com essas questões sociais, você se vê com muito mais afazeres, né? Porque você precisa dar conta do que você sempre deu o ano todo, mais o plus da época. Então, eu sei que é bem desafiador, mas tentar, na medida do possível, ter um sono reparador, né? Eu acho que esses 3 pilares, assim,
abrange aí a alimentação, né, a questão social, que envolve muito a bebida alcoólica, e tentar ter um sono também. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa, às vezes o óbvio, né, precisa ser dito. Sim, sem dúvida. É basicamente isso. E aí, Marina, o que é que você tem a dizer sobre isso? Concordo muito com o que a Mirella falou, né? A gente vê muito esses padrões de comportamento, exatamente como tu falou no início, né? Uma indulgência completa, né? De você realmente, não, já que eu vou ter essas confraternizações todas, não adianta mais eu tentar me alimentar bem no resto do dia, no resto da semana. Então, às vezes, a gente vê esse exagero constante. É aquela síndrome que a gente fala muito, síndrome de Jaque, né? Que a gente chama. A gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquela... A gente faz uma analogia, quando a gente tá tomando, por exemplo, um vinho, algo do tipo, se espirrar um pouco de vinho aqui na sua roupa, o hábito normal seria realmente só limpar essa parte que sujou, né? Aí nessa síndrome de Jaque, a gente fala, não, já que sujou aqui, eu vou derramar o copo inteiro de vinho, vou me sujar inteira, porque já não faz mais sentido. Então, a gente faz essa analogia, nesse caso parece absurdo, mas quando a gente vai ver o comportamento, esse é um dos padrões. Isso né? é muito comum. Isso é muito comum. Então, a gente vê, não adianta eu tentar comer saudável, comer essa salada aqui no almoço, eu vou logo comer tudo que eu tenho vontade, vou exagerar. E aí, chega no fim do dia, no fim dessa semana, desse mês, realmente fica muito mais difícil de voltar atrás depois de restabelecer bons hábitos. Então, nem esse exagero de largar, entre aspas, por completo, e nem aquela coisa de, não, então eu vou compensar aqui, vou ficar em jejum o dia inteiro e vou chegar nessa confraternização, vou poder comer o que eu quiser. Também isso não é um comportamento... Os extremos, né, Marina? Os extremos acabam sendo fora do equilíbrio, Exatamente, que a gente está aqui não é falando. E tem até uma frase dessa época, muito que é engraçada, que eu gosto, que fala assim, o que te engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Ou seja, né, você tem aquele período inteiro para se cuidar. Você eventualmente também ter suas escapadas num período determinado ali... E você tentando manter a base, por mais difícil que seja, né? Eu não vou conseguir ir todo dia treinar 1 hora, mas eu vou conseguir ir 4 vezes na semana, 30 minutos. Tá valendo, né? Porque apareceram outras coisas nessa época. Eu acho que equilíbrio é muito isso, né? Aí o que a Marina falou, eu não vou fazer nada, ou eu vou dar o meu tudo. Não. Se você consegue ir ali, mas comparecer e manter a constância, eu acho que é muito válido. Legal. E falando um pouquinho sobre, vocês já puxaram um gancho um pouquinho pro treino, né? E aí, perguntar ao Buquerque também o que ele acha, mas o que é muito comum. Esse período, ele, se a gente for parar para analisar, tanto com relação à alimentação, quanto com relação a treinos, esse tipo de comportamento, ele é muito comum com pessoas que ainda não estão habituadas. Você falou de rotina, normalmente as pessoas que já estão com uma rotina mais equilibrada, uma rotina mais saudável, de atividade física, de exercício físico programado e de alimentação saudável, consequentemente sono regulado, todos os outros pilares que são importantes, essas pessoas, na verdade, elas costumam ter uma regularidade maior nesse período porque elas já estão habituadas a se alimentar bem, a treinar. Então, na verdade, você fala assim, não vem nesse período, não. Já faz parte, né? Da filosofia de vida dela. Já foi picada pelo bichinho. Exatamente. Tanto que eu costumo sempre falar que a pessoa que treina, que é regular, que gosta de treinar, que criou esse hábito saudável, se você falar, não vem amanhã não, descansa, ela olha pra você, tá maluco? Ela sente falta, né? Lógico que eu vou treinar. Sente falta, né? Ela sente falta, faz parte da rotina e realmente é algo que ela não abre mão. Então, assim, eu acho que tudo que a gente está falando aqui está muito mais relacionado às pessoas que estão num processo de construção desse hábito e que quando chega nesse período, às vezes colocam tudo a perder. Às vezes o que está sendo construído em 4, 5, 6 meses, que a pessoa ainda não está totalmente habituada a uma rotina mais saudável, é desafiador para essas pessoas, quando chega nesse período, costuma acontecer isso que a gente está falando na alimentação e também nos treinos, né, Albuquerque? Como é que você vê a rotina das pessoas na academia nesse período de dezembro? Exatamente como vocês mencionaram agora há pouco, eu acredito principalmente no que a Mirella falou. Não é sobre a época em específico. De fato, é desafiador essa época porque existem muitas confraternizações, mas o importante, o que eu oriento a todos é com que não desista e não pare. Nem que você diminua a frequência dos treinos, mas tente internalizar que a prática do exercício físico, seja em ambientes fechados de academia ou em ambientes externos, eles têm que fazer parte diariamente. Seja em momentos de viagens, seja em momentos que você está aqui e vai ter uma confraternização pela noite, por exemplo, tentar minimizar os danos para
dar continuidade a esses hábitos que envolvem tanto a treinabilidade quanto uma conduta nutricional regrada. Hábito é uma coisa que a gente tipo escovar os dentes, né? Você não deixa de escovar os dentes. Por que você vai deixar de cuidar do seu corpo? Sim. É isso aí. E as academias hoje em dia costumam funcionar todos os dias do ano, então tem essa vantagem também que hoje você consegue estar indo para academia. Cada vez está mais difícil dar desculpa, né? Dá mais desculpa, exatamente. Daqui a pouco aí você vai ter... Lá em São Paulo já é muito mais forte o 24 horas, aqui em Fortaleza começou esse movimento também, que é um movimento natural do mercado, né? Isso já veio de fora, já está lá em São Paulo muito forte, está chegando aqui em Fortaleza, então acho que essa questão do não ter um lugar vai ser cada vez menos justificável, na verdade, porque vai ter sempre um ambiente adequado para isso. Mas falando ainda um pouquinho de treino, quais são as dicas ao que você daria para as pessoas, por exemplo, que ainda não estão tão habituadas a treinar e não estão tão habituadas também a essa rotina regular na academia? Você falou do treino externo, né, do treino fora da academia. O que você sugere para as pessoas, por exemplo, que já não têm esse hábito de estar indo para a academia regularmente? O que elas podem fazer para compensar um pouquinho? Às vezes também as pessoas vão viajar nesse período, então sai totalmente complica um pouco. O que você pode orientar esse pessoal aí que se enquadra nesse grupo? Na verdade, a gente vive numa cidade litorânea muito bonita, diga-se por de passagem, uma das orlas mais bonitas do país. Então, é uma segunda opção para essa pessoa que por algum motivo não pode ir para academia, correr, fazer uma caminhada ao ar livre, praticar exercícios que, por exemplo, hoje inaugurou aqui na Praia de Iracema uma academia ao ar livre, que você consegue fazer uma reserva e poder treinar. Enfim, são inúmeras possibilidades que tu pode fazer para tu manter o teu corpo em movimento e todos os diga da semana, diga assim. Legal. Voltando um pouquinho para a alimentação, uma coisa que é muito comum para quem está começando a entrar numa rotina alimentar, porque a gente está falando muito de rotina, né? Porque tem tudo a ver com o tema. Sim. Mas o que ocorre? É muito difícil para as pessoas que não têm uma rotina alimentar seguir um padrão, né? Por quê? Porque normalmente a pessoa que está com um paladar mais, como é que eu posso dizer, menos apurado, paladar mais viciado em sal, em açúcar. Menos treinado, isso. porque treina exatamente, também é treinado, né? Normalmente essas pessoas gostam da variedade alimentar. Tô enjoado de comer isso, vou comer outra coisa. E quando você vai para um plano nutricional, por mais que tenha a questão das opções, as pessoas normalmente têm uma dificuldade grande, por exemplo, de comer as mesmas coisas, né? De comer o frango, de comer o ovo. Não enjoei do ovo. Não sei se vocês devem ouvir isso constantemente no consultório de vocês. Muito. Né? E aí, Marina, direcionando para você primeiramente, eu vi que você até posta conteúdo sobre isso, né? De a mesma coisa de formas diferentes, né? Como é que você orienta, né, com relação a isso? Porque realmente faz a diferença. Às vezes você está comendo ovo cozido, amanhã você faz o ovo de um jeito diferente. Então, como é que é para você orientar as pessoas com relação a isso, né? De comer o que está dentro do escopo do plano alimentar, mas buscando essa variação de preparo, né? Que é importante para uma retenção ao plano nutricional. É verdade. Primeiro, a gente tem que ter um pouco de criatividade, né? Para variar, porque é possível. Na verdade, assim, para mim é um pré-requisito ter uma variação boa de nutrientes, enfim, de possibilidades de preparações para que tenha uma aderência dentro do plano, né? Tem que ser interessante, tem que ser gostoso, tem que fazer parte da rotina da pessoa. Então, tudo isso entra na hora ali que eu vou montar um plano, que eu vou desenvolver, a gente monta juntos, a gente desenvolve tudo unidos, assim, sabe? Pensando em conjunto. Mas como a gente tá falando muito sobre essa história de ter essa disciplina e tudo, de conseguir aderir, eu acho que uma coisa que entra muito é você conseguir entender o paciente. Às vezes, o que causa não ter aderência, assim, ao plano alimentar é que, às vezes, o paciente não está preparado ainda, ou ele não tem a motivação certa. Então, assim, por que você quer emagrecer? O que é o seu objetivo? O que é que te motiva? E motivação ela vai e vem, com toda certeza, mas ela é o primeiro engate ali, né? O que motiva ele a fazer. E às vezes a motivação não é suficiente. Às vezes, não, eu quero emagrecer, quero me sentir bonita, eu tô me sentindo, não tô feliz com o meu corpo, não tô feliz com o que eu vejo. E aí, às vezes, é importante você entender outros contextos. Você entender, por exemplo, você proteger essa pessoa em relação ao DNA dela, uma doença comum na família, algo que já esteja ali subclínico dentro dos exames laboratoriais. O que eu acho mais importante, assim, é o paciente se ver ali dentro daquela consulta. Ele não vai fazer só porque eu tô mandando ali, ele não vai fazer por mim.
Ele tem que fazer por Tem ele. que fazer sentido para ele, né? Fazer sentido para ele. E assim, você tocou num ponto que eu costumo falar muito sobre isso, né? Que é motivação, motivador, né? Então, normalmente, a motivação inicial, principalmente para quem é sedentário, e aí falando mais da área da educação física mesmo, mas que envolve também a nutrição, está muito relacionado a o que motivou a pessoa a querer sair daquele estado atual, daquela situação que ela se encontra. Então, normalmente, pessoas sedentárias, a motivação inicial é a dor, porque ela não tem prazer em se exercitar. Se ela tivesse prazer em se exercitar, ela não seria sedentária, ela seria uma pessoa ativa. Então, isso é óbvio. A pessoa que está num estado de sedentarismo, ela não está habituada a se exercitar, então ela não gosta. A grande maioria não gosta e não tem prazer em se exercitar. A gente falou agora há pouco das pessoas que já treinam, essas já têm prazer. Se você fala para não ir, ela vai, porque faz parte da rotina e ela gosta, ela sente prazer com aquela prática. O sedentário não. E aí qual é o grande desafio? A gente encontrar esse motivador inicial, normalmente é uma dor, às vezes é a barriga que está incomodando, a roupa que está marcando, quando você olha no espelho... A própria palavra fala, né? Motiva a dor, né? Exatamente. Então, normalmente se inicia com uma dor. Só que, quando a gente vai para o estudo da psicologia, da mudança de comportamento, a gente se depara com um cenário de que essa motivação não é sustentável. Ela tem um prazo curto, normalmente de até 3 meses. Então, o que ocorre? A gente, como profissional de educação física, eu e a Albuquerque estamos representando aqui os profissionais, o nosso maior desafio, e eu falo sempre isso para os profissionais, é fazer com que a pessoa goste de algo nesses 3 meses, porque é muito mais fácil ela manter o hábito regular de atividade física se ela começar a gostar de se exercitar. Entender o porquê que ele saiu da prática de exercício físico, da musculação em específico. Porque também o entendimento de fazer o recordatório, o aluno, o paciente fazer o recordatório, por que ele largou, é interessante e é da nossa alçada fazer essa leitura para montar um planejamento de treino que seja fazível para ele, tal como uma conduta nutricional. Que ele tenha aderência. Exatamente, para que ele tenha aderência e não venha desistir. E por isso que eu sempre falo, não é o que é o melhor para emagrecimento, é o que a pessoa está pronta para ter aderência. Que ela consegue. Que ela consegue, porque não adianta eu falar, o melhor método de treinamento é isso aqui. Mas se a pessoa tem um perfil que ela não se encaixa com aquele método não é o melhor para ela. É exatamente assim na nutrição também. Então não é o melhor para ela. Então eu preciso entender isso e a gente precisa, o nosso maior papel é fazer a pessoa ter aderência, gostar daquilo. Por isso que aí, falando um pouquinho, puxando um pouco a sardinha para a Green Life, por isso que a gente oferece muita coisa. Porque às vezes, olha gente, acreditem, tem pessoas que começaram a se exercitar na Green Life porque a pessoa foi pelo tênis de mesa. Tem as mesas de ping-pong? Sim. O cara começa lá, vai jogar, aí chega acredito. E é verdade, aí chega um dia que ele chega e não tem ninguém para jogar, já tô aqui, vou treinar. Vou fazer aqui uma bike. Vou fazer alguma coisa. Então é um gancho. E por isso que a academia hoje, cada vez mais, tem que ser um ambiente acolhedor, para que as pessoas se sintam à vontade de estar ali. Porque a gente concorre, na verdade, não é com outras academias. A gente concorre com o sofá. É com a Netflix, é com o barzinho, porque a pessoa vai para a academia quando ela está no tempo livre dela. Ela não está trabalhando, nem estudando, nem cuidando da família. Então ela está com tempo livre. Então a gente concorre com quem? Com todas as atividades que a pessoa faz no tempo livre. Tá? É beber, é ir para um bar, é assistir televisão. Então, quando a gente começa a entender isso, tem que fazer com que aquele ambiente seja atrativo, para que as pessoas queiram estar ali. É o próprio celular, né, também. O próprio celular, atrapalha. que é o maior desafio. As pessoas não percebem o tanto de tempo que elas ficam ali presas, que ela poderia estar investindo numa atividade física, né, seja ela qual fosse. A gente falou aqui muito desse padrão de ser humano que a gente colocou aqui como... que a gente precisa que ele ache um treino ideal, um cardápio, né? Aquela coisa que a gente tá ali o tempo todo aparando ele. Mas a gente também precisa pensar na necessidade. Na vida adulta, né, eu acho que não cabe muito só fazer o que a gente gosta, só o que dá prazer, porque a gente tá vivendo essa sociedade do prazer, da dopamina, né? Então, eu acho que existem coisas que precisam ser feitas na vida adulta, sabe? O que é que tá por trás? Qual é o maior tesouro que a gente tem na nossa vida? É a nossa saúde. Então, a gente tem que ter sempre esse pensamento. Existe algo maior? É pela minha família? É pela minha saúde? Né? É pelo exemplo que eu quero dar? É pelos meus netos, às vezes, entendeu? Então, tem esse lado. Sim. Eu acho que a gente tem que ter muito esse feeling, assim. Até onde eu vou ceder, né? Para que ele seja fiel
ao plano, à planilha, e até onde eu vou dizer, olha, é o seguinte, você tem uma condição, né, de saúde, porque a gente né, se depara muito com isso. Demais. Que você precisa fazer o que tem que ser feito. Né? Eu tô aqui, eu vou usar todos os meus conhecimentos, minhas horas aí, né, de pós-graduação e de estudo e de artigo para fazer o meu melhor. Mas a partir depois que eu fizer, você é o responsável, né, pela sua... A gente tá aqui falando de saúde, que eu acho que é o que rege todo o universo, né, Green Life, daqui da nutrição. Então, eu acho que tem muito isso, sabe? É aquela coisa, a gente tem que ser bonzinho, né, ou maleável até certo ponto. Sim, concordo. Sem sabe? Dúvida, sem dúvida. O ser humano, não dá para chegar, né, botar numa caixinha, é assim e tal. É, eu acho que a gente tem que ter muito essa sensibilidade, quem lida com pessoas, né, a gente sabe que não é fácil. Tem todo um lado de psicologia também, que a gente precisa, às vezes, ter essa interface. Então, Roja. Sem que a gente E eu acho assim, quando a gente fala de hábitos, né, muitas pessoas chegam no nosso consultório, às vezes querendo algo assim para ontem, e se frustra se não for para ontem, se não acontecer assim da noite pro dia. Então, uma orientação que eu acho que vale tanto para a nutrição quanto para a prática de vocês é a gente lembrar que os hábitos que a gente quer apagar, a gente tem que dificultar, né? E os hábitos que a gente quer aderir, a gente tem que facilitar. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer analogias porque os pacientes não esquecem mais. Então, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, eu tenho o hábito de me dispersar pegando no celular. O celular fica sempre aqui do lado da bancada. O que eu poderia fazer se eu não quero mais ter esse hábito? Eu me levanto, pego o celular, guardo lá na gaveta da sala e volto para trabalhar. Quando vier aquele ímpeto de buscar o celular, ele não vai estar aqui do lado. Eu ainda posso, ainda assim, me levantar, ir lá na gaveta da sala, abrir e começar a mexer no celular. Mas é mais desconfortável. Eu tô atrapalhando esse hábito. E da mesma maneira, aqueles que eu quero aderir. Tenho que facilitar. Se eu quero ser mais saudável, eu não tenho uma fruta em casa. Tô cheia de assim, né? Essa coisa da fruta é muito engraçada. Eu não compro fruta porque estraga. Estraga porque você estraga, não come. porque você não come. Eu como biscoito recheado. Você come porque tem em casa. Você comprou. Então, assim, não quero comer, não compro mais. As pessoas, assim, é engraçado isso, porque sempre se busca uma justificativa. E a questão que você falou tem uma relação direta com a vida adulta, de fato. A gente tem que as pessoas têm que entender eu acho que tá escasso, tem que ser adulto. Porque o que acontece? Não é fazer só o que gosta, né? É fazer o que precisa ser feito. Concordo 100%. A gente, no começo, é mais para facilitar a aderência, mas depois, e eu concordo muito contigo, vai chegar um momento que você depois não tem mais negócio, não tem mais o que você gosta, é o que você precisa. Mas eu acredito que a partir do momento que você começa a transformar esse hábito, a gente consegue ter mais convencimento, até que você vai ter uma relação mais íntima, mais próxima com aquele cliente, com aquele paciente, que te permite ter um pouco mais de, cara, peraí, agora esse passo que você quer dar aqui, você precisa disso aqui. Não tem negócio, não tem, não, mas dá pra fazer, não. Agora, a gente vai chegar no momento que, até porque a pessoa que não faz dieta, eu acredito que se ela seguir 70%, 60%, ela já vai ter algum benefício. Isso já vai motivá-la a querer mais, né? Então, chega o momento do mais agora, eu preciso de dedicação total. Né? Não dá pra ficar com meio termo ou fazer mais ou menos. A gente é um facilitador, né, do processo. Isso. Mas cada um é responsável pelo seu próprio processo. Sem dúvida. Eu acho importante o profissional ter essa ideia, assim, porque senão a gente acaba se sobrecarregando muito, se sentindo muito responsável pelo aluno, pelo paciente, e a gente às vezes traz cargas que não são nossas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Uma grande parte da sociedade, ela questiona que não dá continuidade ao treinamento de musculação por conta de uma possível monoticidade. E lá na Green Life a gente tem inúmeras opções de modalidades e a gente tem o poder de prescrever para deixar isso menos monótono. A gente tem inúmeras modalidades que na hora da prescrição podem fazer parte do escopo. Muito. E eu acredito que o processo é justamente isso, é tentar comer melhor, é mexer o teu corpo todo dia e aos poucos isso vai mudando. Vai ficando natural para a pessoa. É isso aí. E falando um pouquinho do gancho das festas, né, que é o parte principal do nosso conteúdo, mas que envolve tudo isso, queria te fazer uma pergunta, Mirella. Você tem um projeto lá do 30 dias sem álcool. Isso. Né? Então, você no começo já falou aí, o álcool não traz nenhum benefício e tal. Lógico que tem os aspectos sociais. Que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas o que eu queria te perguntar,
E isso me interessa muito, porque eu, há pouco tempo atrás, eu era uma pessoa que estava diretamente condicionada ao álcool, tipo, e aquele pensamento, a gente se sabota e não percebe, né? Ah, não, é só uma cerveja, é só uma taça. E isso você vai criando um hábito que quando você para pra pensar, peraí, tô bebendo todo dia. Você nem sabe mais Você, por quê. exatamente, você não tem um motivo, você simplesmente cria, ah, hoje foi um dia estressante, eu mereço. E aí onde entra as recompensas imediatas. Ah, tô tão estressado, vou tomar uma para relaxar. Isso é muito comum. Então, assim, o que a gente precisa entender? Hoje, se você considerar um ano atrás, hoje eu não sinto falta, não tenho vontade, tem finais de semana que eu nem sequer sinto a necessidade. Então, veja que é uma mudança, mas teve um motivo para isso. Eu tive um motivador que me fez querer mudar. No começo foi difícil. Hoje eu não sinto falta nenhuma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse projeto 30 Dias Sem Álcool, como é que é, qual tipo de cenário que você se depara, porque realmente, para quem tem o hábito de consumir álcool, é muito difícil abrir. Esse é, acho que, um dos hábitos mais difíceis, tanto que muita gente fala assim, Nutri, pode mexer em tudo, só não mexe na minha cerveja. Vocês devem ouvir isso com frequência. Né? Então, me fala um pouquinho do projeto, como é que é esse 30 Dias Sem Álcool, até porque tem tudo a ver, né? Tem, com tudo o que a gente a tá ver, falando. exatamente. Primeiro, eu sempre fui uma profissional avessa a essa ideia da dose moderada e versus vinculada a algum benefício na saúde. Eu sempre falei disso nas minhas redes sociais e mostrava o porquê que existe, tem toda a indústria do álcool por trás, né? Então, assim, isso aí foi uma coisa que eu sempre combati. Eu falava um bordão assim meu, né? Saudável é não beber. Saudável é não consumir bebida alcoólica. Ok, nem sempre a gente é saudável 100% do tempo, todos os dias. Mas é uma escolha, né? Hoje eu não vou ser saudável, gente. Eu não tô afim, eu quero tomar minha tacinha e me deixar em paz. Isso existe, mas isso precisa ser uma escolha consciente, né? O que você falou aí, muitas vezes você era movido por algo inconsciente ou até pelo ambiente que você está inserido. Isso existe também quando a gente fala de dieta, é ou não é, Marina? Aquela pressãozinha, só uma coxinha, né? Aí a pessoa se sente pressionada porque ela quer se pertencer. Inclusive nesse período, vai para aquilo que você falou no início de come antes e vai sem fome para confraternizar. Chega lá, tem uma pressão social absurda. Isso, a pressão social. Eu acho que a gente sempre precisa, ela vai sempre existir. Sim. Se você tá cheinho é para você emagrecer, se você tá muito magro é para você ficar mais cheinho, né? Mas com mais músculos. E aí as pessoas vão se perdendo nisso e às vezes o preço é muito alto que a gente paga, né? E aí eu fiz muito despretensiosamente no mês de outubro, que eu falei, gente, já tá quase final do ano, esse ano eu não fiz nada assim, vou lançar aqui, quem topa fazer 30 dias sem álcool? E aí assim, choveu, gente, eu fiquei assustada. Porque eu tinha lido que existe uma tendência no Reino Unido, e aí eu falei, gente, que legal. Aí eu botei essa que eu vi, esse negócio que eu li, e falei, vocês topariam? Aí sim, aí fiz o canal, tem quase 300 pessoas inscritas, mas realmente só alimentei os 30 dias que eu combinei. E aí os relatos, né? Eu fiz várias enquetes. Por que você bebe? O que te leva? Aí tinha de tudo. E até pessoas, assim, mas vamos dizer que de várias, 2 disseram que tem uma dependência. Falei, 2 assumiram que tem uma dependência. Mas quantas tem e não assumem e vão usando desculpas? E esse é o grande problema, porque quando você não reconhece, como é que você vai mudar se você não reconhece que aquilo existe? E aí, após a experiência, foi muito legal. Até hoje eu recebo... Mirela, olha aqui, estou aqui no almoço, ou dando um jantar na minha casa, e continuo na minha cerveja zero álcool, ou no meu não sei o que, não. Quer dizer, a coisa do social, a missão do zero álcool cumpriu, concorda? Sim. Que é você estar com um drink. Sim. Porém, gente, eu vou falar seriamente, até pra mim, é um mundo que se abre na vida da gente. Sim. Você começa a ir nos lugares ou no supermercado e procurar opções sem álcool. E você vê que é muito possível. Só que o álcool também tem esse outro aspecto da psicologia, que a gente nunca pode deixar de falar, porque é sobre as pessoas, que ele é uma fuga também. Sim. Né? E do que você está fugindo? É uma droga socialmente aceita. Sim. E aí, o que eu acho muito perigoso isso, né? Para quem principalmente tem adolescente, né? A gente tá vendo uma coisa de socializar isso que leva para outros hábitos muito ruins.
Então, assim, é muito legal a gente, que é profissional da área de saúde, poder abrir um pouco a cabeça das pessoas e fazer elas repensarem algumas questões. A gente tá falando de hábito, né, e de equilíbrio, e assim, por quê, né? Porque essa necessidade, como você falou, poxa, eu comecei a questionar antes, era uma cerveja, agora duas, agora é todo dia, é um drink. Eu até indiquei um livro muito legal de uma americana que fala sobre isso, né, ela fala exatamente coisas assim. Por que é tão difícil, né, parar? Mas depois a pessoa começa a ver, gente, Não é tão me difícil fez assim. falta. É isso aí. É isso aí. É exatamente isso. E o mais engraçado é que, relacionado a isso, é importante você imputar novos hábitos ou hábitos que você tinha deixado de fazer. Por Isso. exemplo, quando a gente para fazer essa analogia, normalmente é uma falta. E, na verdade, no meu caso, era uma falta. Eu tinha perdido, para exemplificar, eu tinha perdido o prazer de se exercitar. Não tinha mais prazer nenhum em fazer exercício. Para mim era um sacrifício. E era prazeroso para mim se exercitar. E teve um momento que não deixou de ser. O que acontece? Quando eu comecei a fazer, porque eu tinha que fazer, não, eu tenho que voltar, até porque eu sou da área, como é isso? Como é que eu não voltei a treinar, voltei a me dedicar, voltei a ter prazer no sentido de curtir o treinar, independente do resultado, porque o grande problema hoje é que as pessoas estão focando no fim e não na trajetória até onde você quer No chegar. processo, no E caminho. quando você aprende a curtir o que você está fazendo, o resultado vai ser consequência. E aí o que aconteceu? Eu comecei a não sentir vontade, porque no outro dia eu vou acordar cedo para treinar. Então, peraí, eu vou fazer isso. Não quer estragar então, os resultados. Não quero, e eu quero eu tô afim de fazer amanhã, então não vou deixar isso aqui me atrapalhar. Hoje não sinto mais falta nenhuma, inclusive tem disponível em casa, mas eu olho e falo, não, porque aí é onde entra a decisão, é onde entra você falar e ter consciência, como você falou, ter consciência de que não é necessário, que eu posso ter uma vida normal sem isso aqui. Aí tem, às vezes, final de semana tem uma festa, uma coisa, o pessoal tá bebendo, não, hoje eu não tô afim. E, desculpa o termo, mas aquele termozinho com F foi, que é a opinião dos outros. A decisão compete. Mas é um processo, a mim. Eu já tomei a decisão, Isso. então não importa se vai ter 1, 2, 10 pessoas me pressionando para que eu faça aquilo, para poder satisfazer a vontade delas, quando na verdade eu já sei o porquê que eu tomei aquela decisão. Então acho que quando você para de se importar muito com o outro, para se importar mais com você mesmo, fica mais fácil tomar algumas decisões. Se a gente quiser até polemizar um pouco mais essa questão, né? O que é pior, álcool ou açúcar? É que vem muito isso. O que é pior, né? Eu vou beber ou eu vou... o álcool é pior, ele ainda ganha em termos de benefício, porque na hora da metabolização, o seu corpo vai priorizar metabolizar o álcool e todos os outros excessos ele vai armazenar. Então, assim, o álcool, ele vai ser o mais prejudicial, metabolização hepática. Então, todo o resto você vai acabar armazenando, você vai armazenar o excesso em forma de gordura. Por isso que é muito comum as pessoas que bebem com uma certa frequência, atrapalha a vida em todos os aspectos, porque atrapalha o sono, atrapalha a disciplina no treino, atrapalha até a sua cognição, sua produtividade, né, no trabalho, sem dúvida. Atrapalha suas relações, porque você fica irritado, você fica mal-humorado, tem a ressaca, atrapalha a saúde, vai atrapalhar tudo. Né? E antigamente se falava do sono, que você poderia ter um sono melhor bebendo, se falava que tinha dose segura, e hoje a gente já sabe que tudo isso caiu por terra, não existe dose segura. É uma linha muito tênue, né, entre a sensação de relaxamento e ele é uma droga excitatória. Então, por mais que você ache que você desmaiou, né, porque você passou ali do ponto, o sono não é de qualidade, não é de qualidade, não é reparador. Isso aí é uma coisa que as pessoas aqui acham, né? É uma ilusão que tem. Na verdade, são lendas urbanas que vão ser criadas. E aí, criadas, se a gente for falar a questão hormonal, né? Produção de testosterona. Gente, pelo amor de Deus, se vocês querem estar com a saúde hormonal em dia, esquece álcool. Eu trabalho muito com saúde da mulher, mulher 40+, e se tem uma coisa que não combina com essa fase da vida da mulher é bebida alcoólica. Se você tinha esse hábito até essa fase da sua vida, chegou essa fase, esquece. Se você quiser, tá bem, né? Tá, vamos pra realidade, né? Porque aí você falou do grupo. Só pra finalizar esse ponto, isso é uma curiosidade minha. Como é que foi o fechamento dos 30 dias? A maioria conseguiu, a maioria não conseguiu. Como é que foi? Poucas pessoas desistiram, pouquíssimas. Em torno de 10, e não chegou a 15. A maioria tá lá ainda, porque às vezes quando eu boto umas matérias interessantes, uns exemplos, algumas celebridades dando algum depoimento, é bem legal. Foi bem positivo. Eu fiquei bem feliz em poder ser um instrumento de a pessoa... Contribuir. Contribuir para a pessoa ter uma vida mais saudável, numa coisa que dentro da nossa cultura, gente...
É muito pesado. muito pesado, sem muito dúvida. entranhado, assim. Muito O nordestino bebe. Principalmente. Agora deixa eu perguntar com relação a isso. Vamos pra realidade. Vai chegar final de ano agora, festas, e as pessoas vão beber. As pessoas que estão habituadas a isso vão Sim, fazer. vão. O que fazer para contornar um pouco, né? Quais dicas vocês podem dar para reduzir os danos que a gente sabe que vai existir, mas que dicas que vocês podem dar para amenizar os prejuízos que já vão ser causados pelo excesso tanto alimentação quanto de álcool, né? Eu vou falar do álcool, a Marina pode falar da alimentação. Eu vou falar assim, uma dúvida que acontece é melhor você beber um pouco todo dia, né? Às vezes, ou você, vou beber no final de semana, é menos ruim beber no final de semana, porque você dá pelo menos alguns dias de descanso, né, para o fígado e para o metabolismo. Você bebeu ali sexta ou sábado, então é melhor que você não beba todos os dias, já é um ponto. Se você puder espaçar, melhor. Quando me perguntam dose ideal, eu já falei que não tem relação com saúde, não existe. Mas, vamos lá, de uma forma muito moderada, não é que você vai ter benefício, mas que não vai chegar a prejudicar. É uma dose para as mulheres e 2 para os homens. É pouco. Talvez para algumas pessoas sim, né? Para mim não é. Então, mas assim, aí eu falo, se você mulher está passando de uma dose, você homem está passando de 2, saiba que você está entrando na zona de risco, né? De ali já começar muito mais danos do que o seu corpo conseguir neutralizar e aquilo ali tanto faz dentro de um contexto, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E tentar, quantidade é sempre mais importante. A moderação é muito mais importante do que o tipo de bebida. Cerveja... Eu falo, qual a quantidade que você vai beber? O ideal é que você controle, seja lá o que for, entendeu? E, além disso, aquela regra básica da hidratação. Sempre. Água, tá uma taça de vinho, tem que estar uma taça de água. No outro dia, passou um pouco do ponto, continuar hidratando, muitas vezes não só com água, mas com bebidas isotônicas, que tem eletrólitos, né? Água de coco é super legal, sucos leves, naturais, isso também. Legal. Importante. E suplementação, tu costuma prescrever alguma coisa assim, eu tenho um pouco de ressalva, porque eu tenho medo da pessoa se garantir na suplementação e achar que pode extrapolar. Então, tipo assim, vou te dar um protetor hepático, né? Então agora porque você... e a gente sabe que existe, né? Eu vou te dar um protetor hepático, aí a pessoa, né? Meu fígado tá salvo. E aí eu tenho um pouco de medo, sabe? Se as pessoas, às vezes, hoje estão muito medicadas também, a gente não pode esquecer. O fígado, independente de bebida alcoólica, ele tá sofrido. Isso aí. Ok, pessoal, então é isso. Agradecer a presença de vocês aqui, foi muito legal. Na verdade, eu acho que esse papo aqui tinha papo para 2, 3 horas aqui. Com certeza. Né? Então, até meia-noite. Sem dúvida. Então, agradecer vocês e abrir agora o espaço para que vocês possam deixar mensagem de vocês aí para quem está nos assistindo. Então, vou fazer o inverso, começar com a Albuquerque. Então, pode fazer suas considerações finais e se despedir do pessoal que está nos assistindo. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra fazer parte do Greencast. E é justamente isso sobre o que a gente falou aqui nesse tempo todo. Ter consciência, colocar o corpo em movimento todos os dias e pensar muito bem sobre as escolhas gastronômicas que você faz, não especificamente nessa época, mas sim durante todo o ano. Isso é o mais importante, o entendimento, é a consciência do que são os hábitos saudáveis. Obrigado. Bela? Eu costumo dizer que eu sou muito fã, assim, do simples e do básico. Eu acho que sempre funciona. Então, tentar pequenos passos que têm grandes contribuições. Então, continuar todos os dias, o pouquinho de todo dia, a constância. Eu acho que no final, assim, faz muita diferença na vida da gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Também muito feliz e honrada de estar aqui. Estou feliz também em poder ajudar nossos ouvintes aí, né? De alguma maneira. E a orientação que eu dou é essa, também muito parecida com a da Mirella, mas é isso da gente seguir, né? E não achar que, pelo fato de ter algumas confraternizações, festas que saiam da rotina, que tudo foi posto a perder, né? A gente continuar aí seguindo, procurando a alimentação mais natural possível, desembalando menos, tendo escolhas melhores dentro de casa, acho que aí não tem erro.
É isso aí, pessoal. Então, agradecer. Se você gostou desse conteúdo, se gostou desse podcast, compartilha com teus amigos, né? Manda para aquela pessoa que algum dos assuntos que foram tratados aqui tem uma dificuldade maior de conciliar. Tenho certeza que você vai estar ajudando essa pessoa também. Aguardem os nossos próximos episódios e sejam bem-vindos mais uma vez. Agradecer o tempo de vocês com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.